Olá a todos. Eu hoje vou fazer uma apresentação relacionada com o trabalho que o nosso grupo de investigação, chamado RICS, que faz parte do CTS, do Uninova, portanto, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica aqui da Nova, e vou-vos falar sobre automação e robótica e, digamos, o caminho que tem sido feito para chegarmos ao estado corrente da Smart Manufacturing, ou também conhecida como Indústria 4.0, mas eu prefiro chamar Smart Manufacturing. E neste contexto, o que eu gostava de realçar, na verdade, é muito toda a questão da digitalização, toda a questão de inteligência artificial, toda a questão de Cyber Physical Systems e o quanto isso é importante, tem sido importante, portanto, nesta longa caminhada. Um outro aspecto importante também tem a ver com a robótica móvel. Muitas vezes a robótica móvel esteve um bocadinho dissociada daquilo que é a robótica industrial e neste momento o que nós assistimos de alguma forma é o que há uma conjunção das duas robóticas. Isto porquê? Essencialmente tem a ver com a questão da inteligência, a questão do inesperado, daquilo que o robô deixou de ser dentro da fábrica apenas uma entidade pré-programável, mas passou a ser uma entidade, por exemplo, colaborativa, como estes aqui, e que tem que tomar decisões. Não só ao nível destes robôs fixos, robôs colaborativos, mas também ao nível da robótica móvel. E essa é que tem sido a grande diferença. Porquê? Porque os robôs têm cada vez mais importância dentro da intralogística, ou portanto daquela logística que corresponde a fazer o transporte das peças, das partes, de um lado para o outro e depois a interagir com o humano. E portanto o que acontece é que nós deixamos de ver nas fábricas apenas os sistemas guiados e passamos a ter sistemas como estes que tomam decisões, alteram o seu percurso e, no fundo, são inteligentes do ponto de vista de alterar, digamos, as suas operações ou as suas missões. O que é importante realçar? Do ponto de vista da nossa investigação, nós olhamos sempre ao sistema de manufatura como um sistema complexo. E isto leva-nos a uma outra área, que também é a área da complexidade. E porquê que é um sistema complexo? Se vocês olharem para as definições do que é um sistema, no fundo, o que é um sistema? Há várias definições, vocês podem encontrar definições que dizem que um sistema tem determinadas partes que se interrelacionam com as outras e depois há de aparecer algures, um sistema é constituído por partes que, quando interagem, na verdade, são maior que a soma das partes individuais. E isto para nós é muito importante. Porquê? Porque ao final do dia nós estamos preocupados com os sistemas, com os requisitos que temos agora. E quais são os grandes requisitos? Os grandes requisitos são sempre no sentido da mudança. A mudança não era tão necessária, passou a ser mais necessária quando nós estamos neste momento em que as pessoas querem produtos de maior qualidade, nós queremos produtos individualizados e o que nós reparamos é que, então como é que eu faço uma fábrica em que os produtos se mantenham muito alterados e sejam, digamos, customizados à minha necessidade. E só é possível com quê? Com muita mudança. E é esta mudança que leva a que o sistema, sempre que eu faço alterações, seja facilmente reconfigurável. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que a informática, é a eletrónica, é a programação que permite que eu faça essas alterações contínuas, porque senão eu não deixa de ser eficaz do ponto de vista da produção que eu esteja sempre a alterar e de cada vez que altero tenha que estar a reprogramar
tudo. Por isso é que a teoria da complexidade, de alguma forma, é também importante para nós, porque, na verdade, tenta estudar como é que sistemas complexos interagem, como é que eles podem escalar em quantidade, como é que podem escalar em diferentes tipos de operações. Portanto, em tudo isto, que eu olho para um sistema como uma entidade complexa, nós usamos muito a bio-inspiration. Nós inspiramos-nos muito naquilo que são os comportamentos dos animais, mas em outras áreas tão importantes como, por exemplo, a química, a questão dos átomos, a questão da modularidade é algo fundamental aqui. Isto porquê? Porque se eu tiver módulos que os consiga configurar um pouco usando o Lego que toda a gente conhece, o que é que acontece? Eu com Lego, com um conjunto de peças fixas, consigo fazer vários produtos, consigo fazer várias montagens. A realidade aqui é a mesma. O ponto que se põe é que, como é que o Lego funciona? A chave do Lego é exatamente o quê? A interface mecânica. Mas, quando nós agora estamos nestes sistemas que se têm que adaptar, têm que se tornar mais inteligentes, porque têm que responder aos requisitos de maior qualidade, necessidades de alterações contínuas, o sistema envolver quase o cliente final na escolha e definição do produto, eu preciso de inteligência. Não esqueçam que estamos também, neste momento, no mundo digital, em que vocês encontram o Smart Manufacturing, como eu estou aqui a falar, encontram Smart Health, Smart Agriculture, Smart Grids, and so. E todo este mundo digital necessita de ser integrado e a manufatura entra, por exemplo, dentro de um ciclo mais elevado, de um nível elevado, ao nível do supply chain. Portanto, e todos estes mecanismos exigem uma grande flexibilidade, exigem uma grande agilidade, se quiserem, no sentido que eu preciso de tempo rápido de resposta para responder às necessidades dos clientes. Portanto, em tudo o que eu estou a dizer, reparem, o Smart Manufacturing, para mim, é muito tecnologia ao serviço das pessoas. Isto é, na verdade, é para o consumidor final, é também para quem trabalha nestas unidades. Em toda a nossa visão, nós temos sempre o quê? Sistemas de manufatura compostos por unidades inteligentes. Se repararem, tem uma gripper, a gripper é inteligente, o robô é também inteligente no sentido da tomada de decisão. Ao final do dia, eles vão colaborar. Se repararem, aqui tem um robô móvel, tem um robô colaborativo. E eles têm que colaborar. Estamos a falar em colaboração entre máquinas. As necessidades, toda esta necessidade de inteligência, reconfiguração, mudança, vem de quê? Vem dos requisitos que são impostos pela sociedade, dos requisitos que são impostos pelos consumidores e pela tecnologia disponível. À medida que nós vamos tendo sistemas mais inteligentes, vamos aproveitando para fazer isso. Não se esqueçam que, eu fugi de usar o termo Indústria 4.0 apenas porque o Indústria 4.0 é um nome que nós também seguimos, mas que representam a forma que os alemães deram a tudo isto. Para mim, deixa-me sempre um bocadinho triste quando eu hoje falar, muita gente, como se o Indústria 4.0 tivesse sido inventado hoje, ou há 5 anos atrás. Não. Já em 1999, em 2000, 2002, 2003, 2004, nós, no nosso grupo, andávamos a trabalhar com empresas como a Electrolux, como a Festo, no sentido de quê? De fazer aquilo que agora são as coisas normais dentro da indústria 4.0. Portanto, há aqui um percurso que foi sendo feito e dos quais eu estou a tentar, de alguma forma, cobrir. Portanto, onde estamos hoje, nós estávamos em sistemas mais monolíticos,
depois passámos a sistemas mais flexíveis, em que o robô tinha várias gripas, até cairmos naquilo onde estamos, em que é mudanças rápidas, os sistemas têm que ser adaptados, isso só se consegue com uma coisa, com autonomia e com inteligência e olhar sempre esses sistemas numa perspectiva de como é que eles colaboram. E para haver colaboração, há vários pormenores aqui. Um deles é que os sistemas sejam capazes de ser ligados. Por isso eu há bocado falava nas interfaces mecânicas, elétricas e informáticas. Mas é preciso comunicar, mas não é comunicar apenas como um simples socket. É comunicar com semântica associada. E por isso nós falamos muito nestes sistemas como se fossem o quê? Agentes, entidades. Temos depois uma fase que é, ok, como é que é o comportamento individual de cada um? Muito bem, ele tem um comportamento individual, um pouco como as pessoas. Cada um de nós tem uma determinada identidade, cada um de nós tem determinados comportamentos. Mas reparem, quando vamos trabalhar em grupo, muitos dos comportamentos alteram-se ou o comportamento emergente da interação entre os diferentes elementos fica também alterado e cria-se aqui o que se chama comportamento emergente e aqui estamos a falar então na tal teoria da complexidade. Isto serviu um pouco para enquadrar todo o problema. Nós precisamos de sistemas inteligentes que tomem decisões. E agora, onde é que, de alguma forma, eu disse-vos que desde 99, 2000, 2001, 2002, por aí adiante, temos trabalhado nesta área. E por onde é que nós começamos? Exatamente fomos dos primeiros a trabalhar com a indústria, a dizer, meus senhores, não há cá sistemas centralizados. Nós precisamos de pensar o sistema de manufatura como um sistema descentralizado. E o sistema descentralizado, na verdade, é olhar, e isto baseado de quem foi meu orientador de tese de doutoramento, o professor Luís Camarinha de Matos, na questão das redes colaborativas. Ao final do dia, o que nós temos aqui é colaboração. A questão, portanto, agora veio todo um trabalho que foi necessário ser feito e dizer assim, então como é que eu faço, como é que eu adiciono um módulo? Epá, não posso, para adicionar um módulo, querer para a fábrica. Não pode ser. E já agora, depende também do que estamos a falar. Uma coisa é que quando falamos em indústria automóvel, grandes equipamentos. Outra coisa é quando falamos no assembly tradicional, quando, por exemplo, estamos a montar telemóveis, quando estamos a montar autorrádios. Não se esqueçam que hoje em dia nós trabalhamos muito numa perspectiva multidisciplinar. Mas, por exemplo, no ano 2000, num projeto onde tivemos o EUPASS, Evolve Ultra Precision Assembly System, falar com as pessoas de engenharia mecânica era difícil, especialmente para um informático. Não é que eles sejam pessoas difíceis, não. A questão é os backgrounds. A questão é o modo como cada um olha para o problema. Só dizer, vamos agora trabalhar em modularidade. A questão não é a modularidade em si, é a modularidade numa perspectiva mecatrónica. E isso, nós nesse projeto de 4 anos, demorámos 1 ano e meio só para harmonizar as linguagens. E, portanto, isto são os desafios que se colocaram. Nós fizemos a primeira demonstração em que se adicionava um módulo e se retirava o módulo em runtime, sem parar o sistema. Portanto, isto representou um aspecto muito importante porque tivemos que definir conceitos como ontologia, a ontologia da comunicação. Os agentes não comunicavam apenas toma lá meia dúzia de dados, recebe para cá meia dúzia de dados, mas utilizavam uma linguagem de alto nível baseada numa ontologia. Após esse trabalho, nós evoluímos para o passo seguinte, quer dizer, então agora o que é? Isto foi feito um caso de estudo, agora temos que passar para um outro nível, que é utilizar tecnologia existente como os PLCs, que são aquilo que se usa muito na fábrica. Portanto, e arranjar agora uma metodologia que as pessoas consigam,
que as pessoas que trabalham numa fábrica consigam implementar. E veio daí um projeto chamado Prime, projeto esse que foi liderado pela Siemens, é exatamente para fazer este tipo de demonstração. E foi um projeto até com bastante êxito e tem um demonstrador muito interessante na Universidade de Nottingham, onde nós fizemos. E a seguir, claro, entramos em outros projetos como o OpenMOS, que foi liderado por uma empresa portuguesa, que é a Introcis, que tem a ver com o quê? Open Manufacturing Operating System. Qual é aqui a ideia? À medida que nós fomos evoluindo, o que é que foi acontecendo? Deixou o problema do plugabilidade, deixou de ser a grande questão, agora temos que passar ao próximo nível, que é a integração das diferentes aplicações simultaneamente. Portanto, não é só a plugabilidade do robô, a plugabilidade da Gripper, mas também de um ERP, que é o Enterprise Resource Planning, portanto, software de alto nível. Mas vamos evoluindo mais. Portanto, nós, quando chegamos a estes aspectos mais de manufatura, smart manufacturing, estamos a falar em quê? Estamos a falar também no modo como aquela fábrica ou aquela entidade se inclui em uma rede de quê? A tal rede de abastecimento, que tem que ser inteligente. E mais, e isso para mim é muito querido, esse aspecto, em particular, que é a questão da melhoria da qualidade do local de trabalho, em que os humanos são fundamentais. Nós não queremos fábricas sem pessoas, nós queremos é tecnologia e fábricas altamente automatizadas a tornar a vida das pessoas na fábrica melhor, de maneira que os nossos alunos queiram ir trabalhar na indústria e não fujam de lá como o diabo da cruz. Ou, por exemplo, no meu caso, quando fui marinheiro, oficial da Marinha, escolhi radiotecnia e não máquinas. Porquê? Porque eu não estava muito interessado em apanhar 50 graus e um nível de ruído louco. Estão a ver? Portanto, isto é algo que nós temos. Portanto, há aqui um aspecto muito importante dentro destas áreas de trabalho, e com isso vamos trabalhando com várias pessoas da área também da sociologia, que é uma área muito importante para nós. Para quê? Também para cobrirmos essa parte da questão do smart working, se quiserem, portanto, locais de trabalho mais capazes. A questão do data mining, a questão do big data, a questão do machine learning é muito importante, porque eu agora vou conseguir apanhar ou processar determinados dados numa forma que me sirvam para várias tomadas de decisão. Tomadas de decisão essa que podem melhorar a qualidade. Um dos projetos onde nós tivemos o Goodman, exatamente usamos inteligência artificial, portanto machine learning em particular, para melhorar o processo de qualidade. Isto para quê? Para perceber bem não só o impacto da cadeia de valor, não só o impacto na cadeia de abastecimento, mas perceber como é que eu posso melhorar aquele processo específico. O que é importante aqui é que estamos sempre a falar em quê? Decisão inteligente, estamos a falar em inteligência artificial, estamos a falar em algoritmos de machine learning. Há aqui uma série de coisas que são fundamentais para isto tudo. O quê? O que é de comum? A questão ICT, ou se quiserem a questão informática, a questão da digitalização. Mas deixo um pequeno apontamento que digo sempre isto em todo lado. Nós construímos as ferramentas. Ao final do dia, na fábrica, quem sabe são os engenheiros de produção, são os engenheiros mecânicos. Tal como na agricultura, quem sabe são os engenheiros agrónomos e não os informáticos. Os informáticos fazem as ferramentas. Hoje em dia, qual é o nosso grande interesse? Robôs terrestres, robôs marítimos e os UAVs.
ou aquilo que as pessoas muito gostam de chamar drones. A questão da vigilância marítima é algo que nos interessa bastante. Também nos interessa a agricultura. Não posso deixar de referir que, sendo coordenador científico do Laboratório Colaborativo para a Digitalização da Agricultura, o Smart Farm Collab, tenho que referir que é uma das áreas importantes, porque, tal como a indústria 4.0, fala-se muito da agricultura 4.0. E o que é a agricultura 4.0? Utilização de sistemas inteligentes, de sistemas de suporte informático para melhorar a produção agrícola. Não é só melhorar com sustentabilidade. Okay? E para isso nós precisamos de drones, precisamos de tratores autónomos. Os tratores autónomos não é só para a questão de serem, mas podem ter vantagens, por exemplo, na questão da compactação de terrenos, mas a questão sensorial e a tomada de decisão e aquilo que eu posso aprender utilizando, portanto, toda a área da inteligência artificial. Vocês podem ter a oportunidade de ver vários filmes dos quais nós fizemos, relacionados com projetos onde estamos a implementar. Como vos digo, já existe alguma coisa sobre a Casa da Moeda, muita nesse trabalho. Qual é o grande desafio? E já agora um grande respeito pela Casa de Moeda, que sempre acreditou no nosso trabalho, quer de investigação, quer de implementação, é agarrar nos cartões de cidadão, nos passaportes, transportá-los para um armazém, onde são feitas a junção das embalagens de acordo com o melhor a decisão para envio. Conseguimos também ir ao Dubai numa competição sobre chamados UAV for Goods, em que em 1.100 candidatos ficámos em quinto lugar. Quem ganhou foi a Nokia, portanto com outro tipo digamos, de investimento, mas mostra-nos que podemos trabalhar muito na questão da robótica, numa perspectiva humana. A utilização, na verdade, o nosso caso lá foi como resolver o problema dos imigrantes, como resolver e detectar imigrantes no meio do Mediterrâneo e fazer a detecção e chamar o outro navio autónomo também para prestar os primeiros socorros. Eu podia agora estar aqui a perder um bocadinho de tempo a fazer umas conclusões muito extensas, mas é algo que vos queria dizer. Sou engenheiro informático, tenho muito orgulho em ser engenheiro informático, sou também um marinheiro, tenho muito orgulho em ter sido oficial da Marinha Portuguesa. E há aqui uma coisa sempre muito importante. Sonhar é bom e fazer tecnologia sempre tendo o aspecto das pessoas em mente é para mim algo primordial. E portanto, toda a tecnologia, toda a nossa investigação tem sido um pouco também nessa direção, tentando sobreviver, claro, com a questão dos financiamentos. Muito obrigado.